A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Estou passando aqui nesse dia de hoje para deixar uma palavra do Senhor Jesus Cristo para o meu e seu coração, e essa palavra se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, que nos diz o seguinte: depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Meus irmãos, primeiramente, o que é um centurião? Centurião, na época que aconteceu isso aqui, era um general que tinha um destacamento militar ali com um batalhão de 100 homens, Então ele era chamado centurião porque ele era responsável e comandava uma centúria, que era um exército com 100 homens e que trabalhavam para o imperador romano. Esse texto aqui nos mostra algo bem comum, Um romano que fazia parte de uma nação ímpia, dominadora, mas que cria em Deus, Esse homem aqui construiu uma sinagoga para Deus, Que era um templo ali para culto do Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, ele mostrava ali ter fé, A fé, o principal ensinamento desse texto aqui é fé, mas eu vou ir mais a fundo, amém? Então esse homem construiu uma das mais belas sinagogas que existe na cidade de Cafarnaum, foi construída por esse homem. Detalhe, um homem romano, um general que tinha tudo para ser uma pessoa ímpia, não ligar, não se importar, não crer em Deus, mas ele cria, e ele demonstrou a fé dele não somente quando confessou o Senhor Jesus Cristo como Messias, mas muito antes disso, quando ele mandou construir uma das mais belas sinagogas com recurso próprio do bolso dele, Então, para um romano isso já não era muito comum, ele já mostrava ali um caráter nobre, humilde, e devoto e crédulo a Deus. Então, quando os anciões chegaram ao Senhor Jesus Cristo, rogando que o Senhor Jesus Cristo fosse aquele homem, eles falaram inclusive disso, E o Senhor Jesus Cristo, na sua ciência divina, na sua sabedoria de Deus que tudo sabe, na inteligência muito além da nossa, ele viu, Ele viu inclusive a bondade naquele coração daquele homem, Outro detalhe muito importante desse texto é que os romanos não tinham compaixão, não tratavam bem seus servos, ao contrário desse homem que se moveu ali de extrema compaixão do seu servo, do seu escravo, O texto não diz muito bem de servo, mas os romanos não tratavam com compaixão, Eles estavam absolutamente nem aí para os seus empregados. Esse homem estimava tanto por esse servo, que ele provavelmente já tenha até pesquisado pela medicina, ido em busca da medicina, mas a medicina, como era muito limitada, aproximadamente aí 2000 anos atrás, não tinha muito recurso, E o servo dele estava enfermo, estava moribundo ali, estava extremamente debilitado, Em Mateus 8,5 diz que o servo desse centurião estava paralítico, de tão enfermo que ele estava, de tão debilitado que ele estava ali pelaquela enfermidade, ele acabou ficando paralítico, Então, quando os anciões clamam ao Senhor Jesus Cristo, ainda em Mateus 8:7, Mateus capítulo 8, versículo 7, diz o seguinte: Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde, Os anciões ali clamaram ao Senhor Jesus Cristo, falaram das beneficências, da grande sinagoga e bela que aquele homem ali romano havia feito para a adoração do Deus de Israel. E o Senhor Jesus Cristo, na sua ciência divina, viu e confirmou também, viu o amor, a compaixão, a preocupação daquele homem pelo seu
criado pelo seu servo, que não era muito comum. Os romanos costumavam tratar com desprezo, com rigor, com frieza os seus empregados, mas aquele homem ali, né, através dessas obras dele ter criado uma sinagoga, né, que era um templo ali de adoração a Deus, e também está extremamente preocupado com o empregado ou com o escravo seu, mostrou ser uma pessoa de um bom caráter, ser uma pessoa bondosa, compassiva, né? São características de um verdadeiro cristão, ainda que esse homem seja um estrangeiro na fé, né? Mas ele ali adotivamente se mostrou devoto, né? E um verdadeiro cristão. Amém, meus irmãos? Então esse homem diz o seguinte, né? Que ele não é digno que o Senhor Jesus Cristo entre debaixo do telhado dele e que nem mesmo ele é digno de ir ter com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando ele diz que não é digno de ir ter com o Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte, que não é digno nem de falar com o Senhor Jesus Cristo. Mas esse homem também diz algo muito interessante. Ele diz que somente uma palavra do Senhor Jesus Cristo faria com que o servo dele ficasse bom. Por que esse homem diz isso? Naquele período, tempo muito próximo desse acontecimento aqui, o Senhor Jesus Cristo havia realizado um grande milagre, né? Onde um oficial que trabalhava para o rei estava com seu filho enfermo e foi até o Senhor Jesus Cristo pedindo que o Senhor Jesus Cristo fosse até a casa dele, né? Mas o Senhor Jesus Cristo não foi até a casa desse oficial que estava com seu filho doente. E a mais de 60 quilômetros de distância, o Senhor Jesus Cristo liberou uma palavra que o filho daquele homem não iria morrer, mas queria ficar são, né? E quando aquele homem retornou para casa, ele chegou em casa, o seu filho estava são, né? E aquele grande, poderoso, majestoso milagre que o Senhor Jesus Cristo havia realizado ali, né? Acabou reverberando em toda a região. Então esse homem ficou sabendo daquele milagre que o Senhor Jesus Cristo liberou apenas uma palavra e o filho do oficial do rei que estava enfermo, né? Acabou sendo curado. Esse grande milagre que virou notícia ali aos arredores, vamos dizer assim, né? Acabou fortalecendo ainda mais a fé desse centurião em Deus, né? E no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, o Messias, né? E aí o centurião fala para o Senhor Jesus Cristo, né? Que ele tem soldados, as ordens dele, que se ele der ordem, vai, e se ele der ordem novamente, outro vem. E que se o Senhor Jesus Cristo der ordem, aquele servo dele que está enfermo, que está paralítico, que está acamado, aquele servo vai andar, a enfermidade, tudo que está, né, consumindo aquele homem vai sair. E ele demonstra crer que o Senhor Jesus Cristo é o Deus, o Filho do Deus do Senhor dos Exércitos, né? Que o Senhor Jesus Cristo tem uma autoridade, um poder espiritual. Então, meus irmãos, né? Nós devemos crer como esse homem creu, né? Crer poderosamente, sermos humildes, né? Nós vimos aqui um homem que ele tinha tudo para ser soberbo, porque ele era um general, ele era romano, né? Os romanos não criam em Deus na grande maioria das ocasiões, era um povo ímpio, mas nós vimos um homem que fez a diferença, ele construiu uma sinagoga, ele adorou a Deus, ele, né, reconheceu o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Filho de Deus, o Messias, o enviado, o ungido de Deus, né? E principalmente demonstrou amor, demonstrou misericórdia pelo servo, né, pelo empregado, coisa que não era absolutamente nada normal nos tempos em que eles viviam aqui, né? Então nós vemos que através da nossa fé, da nossa humildade, da nossa submissão, como esse centurião praticou, eu não sei se foi intencionalmente ou não intencionalmente, nós movimentamos o coração do Senhor Jesus Cristo, o coração do Deus Pai, do Espírito Santo, para nos favorecer, alcançamos a graça divina, meus irmãos, que nós tenhamos um coração humilde, quebrantado, como esse homem aqui teve, e principalmente temos fé que uma palavra do Senhor Jesus Cristo é o suficiente para mover e para mudar a situação que nós estamos vivendo. E nesse dia de hoje, essa situação de dificuldade, de luta, de escassez, de dor que você tem vivido, é apenas uma palavra do Senhor Jesus Cristo para que ela venha a ser mudada. Portanto, tão somente creia que o Senhor Jesus Cristo ele é poderoso, ele é capaz e ele é o Rei dos Reis e pode mudar tudo com apenas uma palavra. Amém?